A questão aqui é a seguinte. Nós, os Açores, são uma parte muito importante do território nacional. Nós integramos uma grande e gloriosa nação, a nação portuguesa. Uma nação, exatamente, uma grande e gloriosa nação, Portugal. E esta nação é uma nação com uma grande história. É como uma nação com uma grande história. Os municípios fazem parte desta grande história. Não estou a dizer que somos melhores ou piores que os outros. Estou a dizer é que me orgulho muito de ser português e orgulho muito da história do nosso país e que me orgulho muito do povo português. E o que vos quero dizer em relação a isto é que é lamentável a situação em que a nossa nação vive. E a nossa nação, neste momento, como há pouco foi dito, vive efetivamente sob o protetorado estrangeiro. E o que o protetorado estrangeiro nos obrigou a fazer, e que alguns aceitaram, e da parte do PPM também não aceitamos, porque nós defendemos em todas as matérias a integridade da decisão nacional, o que nos obrigou a fazer foi a assinar um tratado desigual como aqueles que eram assinados entre a metrópole e os protetorados. E nesse tratado, nesse memorando da Troika, o que foi estabelecido foi um conjunto de soluções que foram impostas ao país ocupado, ao país que deixou de ter uma decisão própria sobre uma grande parte dos assuntos nacionais. Esta é a verdade. Bom, e o que é que eles nos impuseram? O que é que impuseram ao país? Impuseram a redefinição. Uma das coisas é a redefinição do poder local, a redefinição do nosso mapa autárquico. E o que acontece é o seguinte, esta receita é velha como o tempo. Se olharmos para o mapa da África, vemos aqueles mapas que não respeitaram os povos e as populações e que foram desenhadas a régua e esquadro. E estão lá. E se olharmos para o Médio Oriente, olhamos para a mesma situação. Aquelas retas que separam as fronteiras, que separam povos, que separam povos que têm afinidades, que separam povos que têm a história. Porque os territórios, as fronteiras dos territórios, têm a ver com a vontade das populações e com a história efetiva dessas populações. E isso tem que ser respeitado. E quando não é respeitado, vejam os problemas enormes que isso trouxe à África e ao Médio Oriente. Essas fronteiras desenhadas a régua e esquadro, sem respeitar a vontade das populações e olhando com o espírito burocrata, como é que vamos maximizar a produtividade aqui neste território? É juntando, separando esta gente, fazendo uma linha de divisão artificial. E depois alguém poderia perguntar, e a população? Bom, a população não tem nada a ver. Aqui o que é preciso é pensar na produtividade, o que é necessário é pensar em critérios economicistas. Nada disso não resultou e não vai resultar. Porque o que é importante no que diz respeito às fronteiras dos territórios históricos é essencial e o que é produtivo, o que é democrático é respeitar a vontade das populações. Esse tem que ser o primeiro critério. E alguém ouviu alguma freguesia desta região a pedir eu quero ser extinta. Nós, habitantes desta freguesia, não queremos, achamos que isto provoca muita despesa, que não é funcional. Alguém ouviu este discurso? Eu não ouvi. Não ouvi nenhuma população a manifestar-se desta forma. Eu só vejo a esta decisão a ser imposta pela potência ocupante ao país ocupado e agora são os políticos que assinaram esses acordos que vão implementar aquilo que os outros decidiram sobre o território nacional. E isto, na minha perspectiva, é atraiçoar o povo e as populações portuguesas. E, neste caso, as populações açorianas, no caso concreto. Quero dizer-vos, finalmente, o seguinte. Não é esta a solução dos problemas. Isto é chutar para o lado. Como há pouco dizia também o Bloco de Esquerda, de facto este é o elo mais fraco. Porque as freguesias representam apenas 0,1% do esforço orçamental que é feito por este país. Não é isto que é significativo. Onde é que estava a despesa? Nas parcerias público-privadas, nas empresas municipais, nesta despesa tremenda, mas nisto já alguém mexeu? Ninguém mexeu. Ninguém teve a coragem de mexer a sério. Não. Onde é que começa? Nas freguesias. Nas freguesias onde já foram retirados os serviços de saúde, onde já foram retiradas as escolas, onde já foram, depois falem de despovoamento dos Açores,
falam em despovoamento dos Açores quando lhes retiram tudo e agora querem retirar-lhes a última coisa que lhes falta. O que lhes querem retirar é a representatividade democrática, o direito a decidir e o direito a viverem naquelas freguesias, porque daqui a pouco o que falta é deportar aquela gente que vive nas freguesias rurais dos Açores. Por isso é que é necessário defender, e a nossa perspectiva é esta, qualquer definição do mapa autárquico não é definido por nenhum burocratas. É o povo que tem que decidir se aquela sua organização, porque esta organização nasceu antes do Estado. Foi o Estado que impôs e absorveu, do ponto de vista institucional, a organização das pessoas. Não foi o Estado que as criou. É exatamente ao contrário. As pessoas é que se organizaram, criaram as suas organizações do ponto de vista das paróquias e depois o Estado colou-se à organização territorial das pessoas. Foram elas que as criaram e agora é necessário que sejam elas que decidam o seu futuro. Isto é que é viver em democracia. E o que eu gostava que deste debate surgisse é que os senhores assumissem que não vão impor nada a nenhuma população dos Açores e que vão respeitar a sua vontade e que a vão ouvir aquela freguesia e que vão ouvir o povo daquela freguesia antes de decidirem extinguir e antes de decidirem criar regras que levam à sua extinção. E o que eu quero é que os senhores assumam esse compromisso. Isso é que é democracia. Isso é que é democracia. E, portanto, nesse sentido, é esse o compromisso, é esse o desafio que eu aqui deixo e ao Governo que ainda aqui está, ao senhor Secretário, o que lhe deixa essa pergunta. Se respeitará, a pergunta é esta, respeitará a vontade das populações ou compromete-se também a dar a sua cota-parte na extinção de uma freguesia sem que as populações sejam respeitadas? Esta é a pergunta. Respondam-me, por favor.